começo é você ter essa segunda chance de poder fazer diferente as coisas que estavam erradas na sua vida, né? A pandemia ela veio e bagunçou a vida de todo mundo. Quando chega uma crise ou um evento, você tem que tentar trazer ela uma oportunidade. A vida ela não é da forma que eu gostaria que ela fosse. Ela é do jeito que ela é. Eu acho que é buscar fazer o que te faz feliz. Eu acho que nós estamos aqui para ser felizes. De alguma forma, aquilo que você faz reflete em alguém. E o que a gente espera é que os reflexos sejam positivos. Recomeço é o que eu estou vivendo. O que eu estou querendo fazer. Eu sou o Marcos Mena, né? Cantor de pop rock, vamos dizer assim, né? Credenciais apresentadas, ainda que para muita gente esse nome dispense apresentações. Marcos era vocalista da banda LS Jack, que fez sucesso no início dos anos 2000, com hits como Sem Radar, Amanhã Não Se Sabe e a canção que fez o grupo ficar conhecido no Brasil inteiro, Carla. Pra dentro da memória te levei, amor, você me tentou, oh Carla, eu te amei como jamais outro alguém vai te amar antes que... Poxa, foi muito especial, né? Você ter uma canção que você compõe na sua casa ser tocado no Brasil inteiro, né, cara? É muito especial para mim, né? Em qualquer lugar que eu vá hoje em dia, as pessoas sabem quem eu sou, o que eu fiz. Só que por muito tempo esse microfone foi silenciado. Entre os arranhões no disco da vida do Marcos, um deixa marcas até hoje. Em julho de 2004, o músico sofreu uma parada cardíaca após fazer uma lipoaspiração abdominal, cirurgia plástica que retira a gordura localizada do corpo do paciente. Por causa disso, foram 2 meses em coma e muito tempo em recuperação. Esse hiato foi uma decorrência do destino, né? Deus é que, vacilou. Volta pra lá, vamos dizer assim, né? Volta lá e faz o que você sempre quis fazer, vamos dizer assim, né? Então, tô eu aqui, fazendo o que eu sempre gostei de fazer. A trilha sonora da nossa outra entrevistada não vem de uma guitarra,
mas representa uma rotina tão agitada quanto a de uma banda famosa. Meu nome é Heloísa, eu sou enfermeira desde 2003. Já trabalho aí na área então há bastante tempo. E no último ano, em 2020, eu estava trabalhando no Hospital Campanha. Eu já trabalhava lá e o hospital era um pronto-socorro e ele virou Hospital Campanha por causa da pandemia. Então, a partir de março, tudo começou a virar para o Hospital Campanha. A gente ficar todos ansiosos para receber esses pacientes, sabendo que a pandemia aí estava chegando. E aí a gente começou a arrumar aí o hospital e começamos a receber os primeiros pacientes. O que ela não imaginava é que, diante de tantos recomeços que presenciou nesse momento, teria que lutar também pelo seu. Em julho, no dia 4, eu comecei com uma leve gripe, sintoma de gripe. E tive uma febre pequena e achei estranho. E eu estava de folga, acabei indo lá no hospital, no Hospital Campanha. E eles me deram aí um atestado aí de uns dias e só foi piorando. E aí eu acabei sendo internada. Nesse dia eu relutei muito para ficar, porque eu sempre fui forte, nunca tive doença nenhuma. E foi um monte de médico tentar me convencer de ficar. Foram 129 dias internada e, neste tempo, várias intubações. Faltava ar, em alguns momentos, até a esperança. Eu só fui acordar mesmo, acho que, dá por mim em agosto, depois do dia 20. Eu acordei entre julho e agosto algumas vezes, acordava, estava entubada, eles me tiravam, eu acordava, conversava, mas eu não ficava 2 dias. Aí eles tinham que entubar de novo. E aí, lá para o dia 20 de agosto, eu não sei exatamente as datas, mas eu acordei já traqueostomizada. E de agosto até novembro, que foi a minha alta, eu travei uma luta com o meu pulmão, porque eu não conseguia sair do respirador. Foi terrível. Para falar desse recomeço, a gente precisa ouvir vários lados dessa história, né? Por isso a gente vai receber aqui virtualmente, né, Heloísa, uma pessoa muito especial, que está aqui do outro lado da tela e que também acompanhou essa nova etapa, esse renascimento da Heloísa, pelo outro lado, o lado de fora do hospital. Neiva, conta pra gente como é que foi esse período, em que a sua cunhada estava internada, como é que você acompanhou e deu apoio para a família, né? Então, foi um momento de muitas dores, muitas lutas, batalhas. Nós escolhemos o caminho da fé, buscamos as coisas do alto. Foram dias muito difíceis e um foi sustentando o outro. Por causa de tantas batalhas que ela travou para estar aqui novamente, nem considero o que está vivendo como um recomeço. Por aqui, o dia 19 de novembro de 2020 marca mesmo um renascimento. Tudo que vai acontecendo de novo com elas, porque criança é uma coisa nova todo dia. Tudo que acontece de novo com ela, a gente comemora. Tudo. Então, eu não vi. Por exemplo, a minha pequena, ela tinha 5 anos, ano passado, eu não participei do aniversário dela, porque eu estava inconsciente. E esse ano a gente comemorou, acho que a semana inteira. Qualquer coisa que a gente vai fazer, hoje é a primeira vez que a gente faz isso. Então, sempre é a primeira vez. Então, Deus foi muito bom com a nossa família, deu essa segunda chance para nós.
e a gente está tentando viver da melhor forma. Como é que foi para vocês da família e como é que você está acompanhando, então, mesmo que às vezes à distância, esse novo momento da vida da Heloísa? É um dia inesquecível, é um dia que vai ficar gravado na vida da Heloísa e para nós também, família e amigos, que acompanhou esse período da Elo. A Heloísa passou por tantas coisas dentro do hospital e hoje, a gente vendo a Heloísa perante tantas transformações, ela está maravilhosamente bem. Costumamos falar entre nós, família e amigos, que somos privilegiados em ter a Heloísa novamente com a gente. É só o vento lá fora. O Marcos retomou a vida dele já tem mais de uma década, mas foi nos últimos anos que voltou a caminhar naquilo que ele sente que nasceu e continuou vivo para fazer. Eu tô de novo aqui para fazer o que eu sempre amei fazer, que é canções, né? Pra galera ouvir, curtir, se identificar. Eu nunca tive. Não trabalhar com isso, sabe? Eu nunca tive isso. Eu sempre, desde muito pequeno, quis ser músico e continuo querendo muito ser músico. Nas novas composições, o tom de recomeço das músicas, na verdade, são provas de continuidade. Mesmo antes do acidente, ele sempre gostou de trazer em suas canções mensagens de superação e de valorizar o hoje, já que do amanhã não se sabe. Esse instante nunca é tarde, mal começou e eu já estou com saudade. Me abraça, me aceita assim, meu amor. Me abraça. Tom ainda mais evidente nos seus lançamentos recentes depois de enfrentar todas essas batalhas. Como a música Duelo Final, escrita por ele e gravada junto com a banda Detonal. Sei que ainda vai doer, sei que ainda vai queimar a lembrança em você, vai te torturar, mas não deixa ela vencer. Esquece o nome que não quis te merecer. Isso sempre me tocou, essa vontade de passar pra galera, né, cara, good vibration, né, passar essa vibração de pensamento positivo e encarar os duelos que todos nós temos. Durante 2021, ele colecionou momentos assim, gravando. Para esse novo ano que começa, o desejo, porém, é se conectar com os fãs à moda antiga. Quase 2 décadas depois dos hits saírem dos estúdios e pararem no topo das listas das mais tocadas no país, Marcos Mene está de volta, trazendo novas composições, mas também os clássicos que o acompanharam durante a sua carreira. E ele espera muito em breve poder dar play novamente nas apresentações ao vivo. Dos meus olhos
Para aguentar o ritmo dos palcos novamente, ele cumpre uma intensa rotina de ensaios com a banda e também de cuidados longe dela. Pô, tá sendo complicado, porém muito prazeroso. Complicado como tudo nessa vida. Prazeroso porque no final, poxa, eu me sinto muito bem. Então, vale super a pena. No dia seguinte, fomos então acompanhar uma dessas sessões que tem auxiliado o Marcos a ter aquele fôlego a mais na hora das apresentações. Essa aqui é de um tratamento que aumenta a oxigenação no corpo e tem efeitos antioxidantes. Ele modula o sistema imunológico, né? Bactericida, fungicida e vermicida. Então ele aumenta a oxigenação, facilita a troca gasosa e modula a inflamação porque ele aumenta a oxigenação no local. No caso do Marcos, eu faço para aumentar a oxigenação do cérebro, né? E como ele é um atleta da voz, então eu faço na região de voz dele, da musculatura da voz, para a permeabilidade da membrana, aumentar a oxigenação, facilitar a troca gasosa e sobrar oxigênio quando ele for cantar. É uma maravilha. E as cordas vocais, eu falo mais claro, mais fácil. Eu não preciso ficar tentando me lembrar daquela palavra. Parece que as coisas aparecem de novo, sabe? Na casa da Elô, os cuidados com a saúde também são intensos nessa retomada. Durante a internação, ela precisou colocar uma prótese na traqueia e todos os dias precisa manter uma rotina de medicamentos e inalação. Então hoje eu presto muita atenção nos sinais que meu corpo dá. Né? Gripe, eu não posso nem pensar em ter uma gripe, porque pode abalar totalmente. Pode chegar uma gripe e eu ficar internado por conta disso. E durante toda essa luta, não faltaram boas doses de fé e de gratidão a Deus. O tanto que eu falei na orelha dessa Nossa Senhora, não está escrito. Eu acho que, claro, que os médicos, né, todo o empenho deles, o meu querer estar de volta na minha família, mas a fé, a oração, a religião nos ajudou demais, deu força para nós, né, para mim lá e para minha família aqui fora, que eu não tenho nem noção do tanto que eles sofreram. Eu perguntava pro meu marido quando ele ia lá me visitar, por que aconteceu isso comigo? E que Deus deixou acontecer isso comigo. E ele falava assim, você já parou para perguntar por que Deus deixou você voltar? Por que você está aqui? Porque teve gente que não teve a mesma oportunidade. Histórias que os dão força para seguir em frente e que ajudam a inspirar muita gente que as conhece. São 18 anos de profissão, então eu ajudei muita gente. Enfermeiro tem esse dom, né? E eu acho que é o meu, de ajudar pessoas. E mesmo não trabalhando, né? Não estando lá atuando, eu continuo ajudando muitas pessoas, muitas famílias me procuraram. Pessoas que trabalhavam comigo quando eu tinha 19 anos, que eu nem tinha contato mais. Heloísa, eu vi você. Eu tô com um familiar assim no hospital, o que você acha? Graças a Deus teve gente que saiu. Eu tive que... Eu gravei áudios às vezes para alguma pessoa que estava internada ouvir. Tenha fé, né? Lute. Hoje eu sou uma nova mulher, uma nova mãe, uma nova tudo. Eu tive esse problema. Que Deus colocou para mim. Vamos chamar assim. E vamos embora. Ele falou, vamos embora, levanta. Agora é a hora de você começar.
vambora. Eu fiz isso, né? Tô aqui de novo para fazer o que eu sempre amei fazer. Tudo em mim transborda, o mundo à minha volta, me entreguei nas mãos do amor. Tão intensamente, tão inconsequente, me entreguei nas mãos do amor. Meu nome é Thiago Sene, né? Tenho 38 anos, né? Sou cadeirante há 21 anos. Como formação, sou biólogo de formação, trabalho na área industrial aqui na região do Vale do Paraíba. Uma pessoa que teve que aprender com a vida aí, né? As dificuldades que tem por aí, mas que a vida continua, a vida segue, e a gente está aqui para superar os obstáculos que a vida põe e tentar passar uma mensagem de otimismo aí para quem está vendo a gente e tal. Os obstáculos na vida de um cadeirante não são poucos. No deslocamento, mas também na aceitação diante da sociedade. E o Thiago precisou encarar isso muito cedo, aos 17 anos. E na viagem de formatura do terceiro colegial, lá em Porto Seguro, eu acabei fazendo um mergulho em águas rasas e fraturei a coluna. Literalmente quebrei o pescoço e isso me conferiu a condição de tetraplégico. E é um processo de transição muito grande, na qual a gente se mudou para São Paulo em busca de tratamento, de fisioterapia, de uma reabilitação que pudesse dar uma condição melhor de vida em si. E esse processo nós mudamos para São Paulo, foram 10 anos lá, 10 anos na qual a gente buscou esse tratamento, na qual a gente buscou qualidade de vida para que a gente pudesse estar tocando a vida em frente. Mas antes das barreiras físicas, ele precisava superar as da mente. Nestes 10 anos em que ele e os pais ficaram em São Paulo, foi preciso muito esforço para recuperar também o seu psicológico. Vencer a sensação de que ele estava ficando parado enquanto o mundo todo à sua volta continuava se movendo. Você imagina para um adolescente, praticamente 17 anos, aceitar que vai ser cadeirante talvez pro resto da vida. Naquela época até tinha essa dúvida se seria ou não. É uma fase de transição muito grande, é um baque, um choque muito grande. Não só para a família, para amigos, mas para a gente. Então não tem como você aceitar isso de imediato, e entender que esse é um caminho normal a ser seguido. Não era. Durante 3 anos, praticamente, foi um período de conflito interno, um conflito na qual eu estava tentando assimilar o que tinha acontecido. E somente a partir dos 21, 22 anos de idade, que eu fui começar a aceitar a condição de cadeirante. Mas um aceitar ainda reticente, ainda na expectativa de voltar a andar, mesmo sabendo que já eram remotas as possibilidades. E foi a partir dos 22 para 23 anos de idade que realmente eu me conscientizei de que a minha vida seria na cadeira de rodas e com o auxílio de família, de amigos, de profissionais da época, até menciono o Fabiano Puma como sendo o cara que me deu o norte em si na vida, nesse sentido que eu comecei a batalhar e buscar os meus objetivos, que é quando você deixa de viver aquela expectativa atrás de respostas que talvez você não vá ter e que você literalmente começa a encarar a vida de uma outra forma e encarar os problemas de uma forma diferente, tentar transformar o que naquele momento eram dificuldades em virtudes para que você consiga conquistar objetivos, voltar a estudar, voltar a trabalhar, se relacionar e assim por diante. Quem vê o alto nível competitivo do João nos esportes que já praticou, talvez nem acredite que ele viveu questionamentos parecidos com os do Thiago. Por causa de um câncer, também aos 17 ele teve que encarar uma mudança no corpo para a qual ele não estava preparado.
Meu nome é João, sou conhecido mais como João Saci nas redes sociais. Aí algumas pessoas me perguntam, por que João Saci? João Saci porque eu tenho uma perna amputada, eu amputei ela com os 17 anos de idade, quando eu tive meu primeiro câncer. Eu tinha um tumor muito grande no joelho, onde o médico fez uma cirurgia, retirou o tumor e deixou um pedaço dentro. Após passar 21 dias, ele chegou para minha mãe e falou que o tumor havia necrosado e que não tinha como fazer a biópsia. Lógico que minha mãe não aceitou esse diagnóstico. A gente conversou com outro médico, ele falou assim, olha, pega essas lâminas do que está nesse laboratório, manda para outro laboratório e já traz o João aqui para conversar comigo. E no mesmo dia já veio o resultado falando que era um câncer, que era um sarcoma de Ewing e que eu deveria começar a fazer um tratamento de quimioterapia. Mesmo com o tratamento, algumas complicações na região afetada pelo tumor fizeram com que ele precisasse ter uma das pernas amputadas. Eu não tinha mais o que fazer. Ou era eu continuar com as duas pernas e não estar mais aqui, ou era continuar com uma perna, construir uma nova vida e seguir em frente. E foi essa decisão que eu tomei. Depois disso, ele resolveu mergulhar de cabeça em algo que pudesse mostrar a ele e ao mundo de que ainda era capaz de realizar os seus sonhos, o esporte. Em alguns anos na natação, ele conquistou mais de 40 medalhas em competições regionais e nacionais. Só que aquele não seria o único recomeço na vida do João. Depois do tumor no joelho, ao longo de 10 anos foram detectados nódulos no seu pulmão 4 vezes. Mesmo com a prótese, ter que encarar o câncer tantas vezes o fez perder o chão em alguns momentos. É uma notícia muito difícil de você lidar com ela. Realmente, aquelas frases que a maioria das pessoas fala, nossa, eu perdi meu chão, eu não sabia o que fazer, minha vida passou diante dos meus olhos, tudo isso aconteceu naquele momento. Viu aí o momento de se aposentar das piscinas, mas encontrou em outras práticas esportivas novos desafios que o incentivam a continuar planejando sempre o próximo passo. CrossFit trouxe uma nova perspectiva para a minha vida e agora estou me preparando para um outro desafio aí, que é ir para o acampamento base do Everest. Se os movimentos pararam, a cabeça dele não poderia. Apaixonado pelos estudos, se formou na faculdade, deu aula e depois seguiu para a iniciativa privada. Em casa, segue mantendo seus hábitos de ler livros, ouvir uma boa música e cuidar da sua horta. Só que não vai pensando que a rotina dele se limita apenas a isso. Eu sempre fui assim, uma pessoa muito ativa antes do acidente, né? E nesse período de transição, de superação, uma das coisas que eu coloquei como propósito para mim é que aquela rotina continuaria, talvez de uma forma adaptada, né? De uma forma um pouco menos radical, mas continuaria justamente por conta dessa busca de qualidade de vida. A gente tem uma rotina durante a semana de muito trabalho, né? Praticamente 10 horas por dia trabalhando, né? E quando sobra um tempo, final de semana, a gente procura estar fazendo uma coisa que agregue valor psicologicamente falando, né? Um certo conforto psicológico, mas tem que estar aliado de amigos, né? Da noiva, de pessoas que estão ao nosso entorno. Se bem que rotina nem é a palavra ideal para esse lado da vida do Thiago. Junto da família e amigos, o que ele mais gosta de fazer é quebrar um pouco do cronograma normal do dia a dia e se aventurar por aí. Eu sempre procuro estar escalando, né, fazendo algumas atividades como Pedra da Macela em Cunha, né, gosto muito de ir para o sítio, gosto muito de ter essas atividades mais radicais, vamos dizer assim. Sempre que dá para pescar, a gente dá um jeito de embarcar em Paraty também, ir para alto mar fazer alguma coisa. Inclusive, nós resolvemos acompanhá-lo em um desses passeios. Figurino devidamente adequado para rodar um pouco por aí e tirar umas boas fotos, é só entrar no carro e cair na estrada. A Amanda, noiva dele, se junta a nós para essa escapada. E pé na estrada. Saímos de Cachoeira Paulista, aqui no interior de São Paulo, até um mirante na Serra da Bocaina, em Silveiras.
40 minutos de estrada, um pouco de caminhada na beira do asfalto, até chegar a essa paisagem deslumbrante. Entre um registro e outro, o casal tentou definir na fala o que essas experiências representam para eles, ainda que essas imagens realmente valham mais que 1000 palavras. A partir do momento que eu conheci ele, a gente foi vivendo e fazendo viagens, eu fui fazendo parte da rotina dele. Eu fui vendo que assim, não tem limite no sentido de se tem alguém que possa nos ajudar ou a acessibilidade, a gente consegue fazer tudo. E a nossa rotina passa a ser algo natural e normal. Temos as nossas diferenças, a gente precisa de ajuda, mas nada que comprometa assim algo. Eu acho que quando a gente consegue se proporcionar momentos como esse, de descobertas, momentos em que você rompe paradigmas, conhece novos lugares, enfrenta novos obstáculos, eu acho que você coloca definitivamente um ponto final em uma história que foi muito importante no passado, né, para, digamos assim, me lapidar até chegar no que eu sou hoje e, de fato, daqui para frente um novo rumo, uma nova história, um novo recomeço. É o exemplo na vida das pessoas do princípio de ação e reação. O movimento que esses dois aqui fazem acaba provocando uma cadeia de ações em volta deles, de pessoas inspiradas por suas histórias. Recomeçar é se dispor a viver uma vida nova, né? Mesmo que com dificuldades, quebrar paradigmas, romper barreiras. E eu acho que nesses 21 anos de acidente, muitas coisas mudaram na minha vida, isso não tem como negar. Mas o mais importante de tudo isso é saber que essas mudanças, essa metamorfose que acontece na vida de todos, não só na minha, mas na sua, de todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis, e nós estamos passando, né, por uma crise aí pandêmica muito grande, na qual algum legado positivo tem que ficar, né? O importante é superar, é você saber que você pode contar com família, pode contar com amigos. E eu acho que esse é o espírito da coisa, né? Você poder transmitir um pouco desse legado, transmitir um pouco dessa vivência que você tem, essa experiência de vida que começou de uma forma traumática, né? Mas que vem se superando a cada ano e a cada período, o ciclo de vida da gente vai mudando, a cabeça vai mudando, né? A contribuição que a gente vai deixando para o próximo também acaba sendo muito bacana. Em um determinado momento eu dizia que eu tinha passado pelo câncer 4 vezes, mas qualquer pessoa faria isso. Eu olhava dessa forma. Eu não via que, tipo assim, de repente tem um potencial de impactar a vida de outras pessoas por tudo que eu construí. Eu olhava só a superação do câncer, eu não olhava a trajetória inteira. Mas eu tive que parar em um determinado momento, olhar para toda a trajetória e ver tudo que eu construí foi grandioso. Não foi simplesmente só passar pelas doenças, foi passar pelas doenças e viver da melhor forma possível. E que forma melhor de contagiar as pessoas do que pelo exemplo? Para eles, essa é a grande marca de suas histórias. Não a deficiência em si, mas sim a forma como eles resolveram lidar com ela. A dificuldade, a adversidade, ela não é ruim. Por mais que a gente passe por um sofrimento, por mais que a gente não queira isso na nossa vida, quando você passa, quando você está passando por aquela situação, você está sofrendo. E é normal você sofrer, porque ninguém quer passar por um momento, né? Se eu falar assim, você quer ter câncer? Ninguém vai dizer que quer ter câncer. Mas o câncer me trouxe esses aprendizados, me trouxe essa nova forma de viver. E eu acho que ser alegre é ter esperança, né? Esperança de que o mundo está mudando, de que as pessoas estão mudando, de que os valores estão mudando e a gente espera que mude para melhor. Então eu acho que num momento tão difícil desse, um sorriso, uma brincadeira, uma piada, além de descontrair também, ajuda a viver um pouco melhor, né?
Mayra é brasileira e empresária no ramo da moda. O Ricardo é italiano, chefe de cozinha e dono do próprio restaurante. Ela atrai clientes pela estética das belas coleções que lança. Ele, pelo sabor do que prepara. Uma encarou a pandemia como uma oportunidade de se desprender de medos e ir atrás do seu sonho. O outro sentiu na pele a necessidade de ter que caminhar sozinho em terras desconhecidas. Entre eles, muitas diferenças, mas um forte ponto em comum: o recomeço profissional em 2021. Meu nome é Mayra, eu me formei em bacharelado e licenciatura em enfermagem há 10 anos atrás pela UFSCar. Durante 10 anos eu atuei na área de oncologia e há 1 ano eu comecei a empreender no ramo da moda e agora há 1 mês eu inaugurei esse showroom junto com a minha sócia. Você ouviu direito? Antes de conquistar isso daqui, a Mayra construiu uma carreira que nada tem a ver com vendas e confecções de roupas. Enfermeira por formação, por anos ela atendeu pacientes em vez de clientes. Eu comecei atuando na área da oncologia infantil, atuei por 5 anos, depois fui para a área adulto, né? Trabalhei em algumas UTIs aqui dos hospitais da região. Já nos últimos 2, 3 anos eu já estava na área administrativa, já estava mais na área comercial, em negociações com hospitais, indústrias. Eu trabalhava em um banco de sangue aqui da região. Aí veio a pandemia, né? Acho que essa pandemia mexeu com a vida de muitas pessoas e a minha funcionária acabou pedindo demissão porque ela não estava aguentando as horas trabalhadas, né? Cuidava da minha casa, cuidava dos meus filhos. Eu precisei tirar alguns dias de férias para ficar com eles e aí eu percebi a importância que seria eu estar mais presente na vida deles. Mesmo recém-promovida, ela queria e precisava de uma nova página na sua história. Eu acho que é uma área muito desvalorizada em todos os sentidos. A gente trabalha muitas horas por dia, é mal remunerado. E aí eu já estava tendo alguns sintomas, já estava tratando depressão, estava com acompanhamento com psiquiatra, psicólogo, tomando antidepressivo. E aí foi no meio da pandemia que veio esse sentimento muito forte de estar mais presente na vida da minha família, que eu resolvi então pedir o desligamento da empresa em que eu trabalhava já há 5 anos. Mas não uma página em branco. Aliás, o contrário disso. A sobriedade dos tons comuns nos hospitais deram lugar a muita, mas muita cor em sua nova jornada: vender roupas. Eu me preparei financeiramente, né? Conversei junto com meu esposo como que nós íamos nos planejar financeiramente para fazer essa ruptura aí, né, do CLT. E aí nós nos planejamos e aí foi quando eu pedi o desligamento. Eu falo que é um processo de luto que eu vivi, né, durante alguns meses, porque você investe numa carreira durante 10 anos e de repente vê que aquilo não é mais para você e você tem que recomeçar. Mas tudo foi muito planejado, foi algo muito maduro, essa decisão foi muito madura. Eu fiz um coach de carreiras nesse processo também, que foi que me ajudou muito. Eu descobri algumas competências que eu não sabia que eu tinha, como a influência, que é muito presente no ramo da moda, principalmente. A gente sabe que algumas ferramentas, redes sociais, é o que impulsiona o nosso negócio. Então eu descobri essa parte da influência que eu não sabia que eu tinha, e aí comecei a desenvolver esse trabalho também junto com o empreendedorismo. Eu sou o Ricardo Pace, pizza chef, in particolare di pizza in teglia, tá? Que a pizza in teglia romana é um estilo que a gente está trazendo agora no Brasil. Eu sou 5 anos que moro no Brasil, há 3 anos estou em São José dos Campos. Saindo do meu país não foi fácil, só que eu sempre tinha a vontade de ver se dava certo o que eu estava fazendo em casa, lá na Itália, né, trabalhando como pizzaiolo, se dava certo também trabalhar fora do país. Eu sempre tive o Brasil como um sonho na gaveta, a gente fala na Itália. Não sei se também aqui se fala dessa forma, mas é um sonho que a gente tinha já de criança, né, conhecer o Brasil. Então nessa pegada aqui a gente está trazendo esse produto novo por aqui para o Brasil, que está pegando, graças a Deus. É um jeito diferente de fazer pizza, mas está dando certo.
Quando veio da Itália, ele trouxe junto essa vontade de ajudar a disseminar pelo país a gastronomia da sua terra natal. Só que enquanto ia trabalhando no restaurante de outros conterrâneos, o que ele viu se espalhar pelo novo país foi o vírus da Covid-19. A gente tinha notícia já da Itália, né? A gente ficou um pouquinho mais adiantado aqui no Brasil, porque a gente já estava vendo que na Itália e na Europa, aí estava começando a ficar feio. Só que o negócio começou a ficar demorado e a gente ficou não dando mais conta. Com uma filha e uma casa para cuidar, o italiano abraçou de vez aquilo que o brasileiro tem de melhor em situações adversas como essa: o esforço e a criatividade. Não ficou fácil, né? Porque, claro, a gente fica meio apertado, fica com preocupações, né? Porque todo o plano que você tinha antes, aí cai. Graças a Deus a gente é acostumado desde criança a ter sempre um plano B, entendeu? Só que o nosso plano B não era atuado na pandemia, entendeu? Então a gente precisou exatamente se reinventar, fazer o que não estava esperando, ou seja, trabalhar de casa, com uma criança pequena, com a minha esposa, o apartamento não é feito para trabalhar. Eu comecei a trabalhar de casa, porque não tive condições de abrir uma outra loja logo. Aí eu comecei a trabalhar de casa, o trabalho de casa ajudou bastante, a gente conseguiu se manter. Aí explodiu, graças a Deus, o meu trabalho de casa começou a dar muito certo e a gente não estava dando mais conta dentro do apartamento. Essa mudança pela qual o Ricardo passou atingiu também milhares de brasileiros durante esse período da pandemia. Uma situação, claro, que traz insegurança, medo, dúvidas, mas que para ele foi uma oportunidade também de abrir portas, literalmente, e criar o seu novo negócio. A gente é mais que um ano que estamos aqui, estamos pensando já de expandir o nosso comércio, mas está dando certo mesmo em tempos que não são lindos. Além das pizzas, o Ricardo também prepara aqui massas da sua terra natal. E olha que só de ficar aqui do lado assistindo a esse preparo já deu água na boca, viu? Tudo é vendido no sistema delivery. Graças a Deus as pessoas nunca pararam de comer fora, porque sempre as pessoas falam comida, por quanto não sejam acostumados, as pessoas começaram a cozinhar um pouquinho mais em casa. Só que a comida bem feita de delivery sempre tive muita saída, tanto que isso aqui ajudou também muitos restaurantes. Nós trabalhamos de sexta e domingo com almoço, com massas frescas, molhos italianos, massas espaguetes, massas mais tradicionais de lá, lasanhas, essas coisas. E à noite trabalhamos com pizza, lanches, pizza frita, são produtos típicos que a gente faz lá na Itália, tá? Aqui é uma comida 100% italiana, feita do jeito que a gente faz lá na Itália. Eu sempre tento dar um jeitinho, um temperinho brasileiro, porque as pessoas também são acostumadas a comer de uma certa forma, né? O que pode mudar neste novo ano? Na listinha dos planos dele, está o sonho de ampliar este espaço, para permitir que os pratos sejam consumidos fresquinhos aqui. O produto que nós servimos aqui é um produto que é 100% perfeito se comido na hora. Já sendo entregue em casa, ele perde um pouco de qualidade. Então, sempre a minha visão do comércio é sempre ter um salão junto à minha cozinha. Por enquanto, isso não é possível, mas a gente está com programas de ampliar o nosso estabelecimento. Só que vamos esperar tempos melhores, tempos mais certos, tá? Vamos dizer tempos mais certos. A Mayra sabe como é esse processo de crescimento. Todo esse sonho após o rompimento com a área de formação não ocupava tanto espaço na época. Num primeiro momento, eu tinha poucos recursos e eu acredito muito que a gente tem que começar sempre com as ferramentas que a gente tem. Então, eu comecei com uma compra pequena, de 50 peças no primeiro momento. Estávamos no meio da pandemia, não tinha um espaço físico, não tinha capital, né, recursos financeiros para ter algo maior. Então, eu comecei com a mala delivery. Primeiro as minhas amigas começaram a comprar, essas amigas foram indicando para outras pessoas. Eu comecei a trabalhar muito nas redes sociais, as pessoas foram me conhecendo aqui no bairro, tanto daqui da cidade de Jacareí quanto São José dos Campos. As coisas foram ganhando uma proporção, chegou um momento que eu não tinha mais onde guardar meu estoque em casa. Uma mala de roupas foi pouco para o sonho e para a demanda que a Mayra foi recebendo.
Por isso, com o tempo, foi ficando cada vez mais comum essa cena aqui, dela preparando roupas que seriam entregues para as clientes. Foi aí que ela viu espaço para uma nova etapa da sua trajetória. E eu vi que existiam alguns modelos e alguns tecidos que eu não encontrava com fornecedores. E aí então veio essa ideia de confeccionar. Nesse momento eu conheci a Ana e ela também me contou dessa vontade dela. E aí nós juntamos aí esses dois sonhos para criar então uma nova marca com a identidade minha e da Ana, que agora é uma brand. Em pouquíssimos meses de loja e confecção própria, manter a vitrine preenchida assim chega a ser um desafio a mais. Todo dia chegam por aqui clientes dispostas a experimentar essa proposta da marca. E nós trouxemos modelos e trabalhamos com tecidos diferenciados. Nós pegamos inspiração de grandes marcas, né? E então isso tem atraído e teve uma aceitação muito bacana do público aqui da região. E nós também estamos trabalhando com um site, né? Que a ideia é trabalhar com todo o Brasil. A gente fala aqui das mudanças na vida profissional, mas que também entregaram para eles mais qualidade de tempo no outro lado, para a pessoa física. Eu não me arrependo em nenhum momento da decisão que eu tomei. Às vezes eu penso, por que eu demorei tanto para tomar essa decisão? Né? Eu acho que eu me sinto uma pessoa extremamente corajosa por ter tomado isso dessa decisão no momento de crise financeira, uma crise de saúde que estávamos vivendo, mas eu poderia ter tomado essa decisão até antes. Porém, eu acho que às vezes a gente precisa passar por algumas coisas em nossas vidas, né? E a gente sente a hora que é o momento certo de tomar um novo rumo aí. Eu me tornei uma pessoa muito mais autoconfiante, que às vezes é preciso a gente tomar algumas decisões e fazer algumas escolhas com medo mesmo. E hoje isso não é diferente, né? Eu falo que assim, todos os dias é uma luta e uma vitória, né? Eu continuo ainda tendo que equilibrar vários pratos. Hoje eu trabalho muito mais horas do que eu trabalhava antes, mas tenho tentado não tirar o foco tanto do meu negócio, quanto da minha família, quanto o cuidado comigo mesma, né? E hoje eu me sinto muito mais feliz, né? Muito mais realizada do que antes. A minha rotina do dia, eu de manhã não trabalho, então eu tenho poucas coisas a ser feitas. Então eu consigo ficar com a minha filha, consigo ficar um pouco com a minha esposa, consigo curtir um pouco com a minha família, né? Tá aí a beleza dos recomeços. Mesmo em meio às dificuldades que a vida traz, e olha que não são poucas, encontrar um caminho e uma razão para seguir. É saber fazer dos limões limonada? Ou macarronada, pizza e o que mais der para fazer com os ingredientes que surgirem. É perceber que o passado, por mais lindo que seja, é uma roupa que já não te serve mais. E entender que, se necessário, a gente se reinventa mais uma vez. Que você pode fazer 1000 planos, só que você tem que ter 1001, porque vai sempre ter uma situação que você não estava esperando. Só que tudo vem por uma razão. Então, deu certo assim, não tem como reclamar. Pode ser que daqui a algum tempo eu recomece novamente, eu não sei, mas a gente tem que saber ouvir o nosso coração.